Livro de Êxodo em mais ou menos 5 minutos. Se Gênesis foi o prólogo da grande história da humanidade, Êxodo é aquele momento do filme em que o protagonista finalmente percebe que precisa sair do buraco. É o livro da virada, da transição do caos para a promessa, da escravidão para a liberdade. E, claro, de um Deus que não apenas vê o sofrimento do seu povo, mas age de maneira espetacular para tirá-lo de lá. A história começa no Egito, onde os descendentes de Abraão, aqueles que entraram na terra sob o prestígio de José, agora são escravizados por um faraó que nem sabe quem esse José foi. É assim que a vida funciona. Uma geração pode construir e a outra pode esquecer. O povo hebreu se multiplica e o faraó, temendo um possível levante, decreta uma solução drástica. Todo menino hebreu recém-nascido deve ser lançado no rio. Mas aí entra um detalhe interessante. Quando Deus tem um plano, até a ordem mais cruel pode se transformar num improvável começo de libertação. Uma mãe coloca seu bebê numa cesta no Nilo e esse bebê, ironicamente, acaba sendo criado dentro do próprio palácio de Faraó. O nome dele? Moisés. Moisés cresce como um príncipe egípcio, mas carrega no sangue a identidade de um escravo. Um dia, indignado com a injustiça, ele mata um egípcio que espancava um hebreu e precisa fugir. Passa 40 anos no deserto, onde aprende que, antes de libertar um povo, ele mesmo precisa ser moldado. Deus o chama numa sarça ardente e lhe dá a missão. Vá até Faraó e diga: deixe meu povo ir. Agora, pense comigo, um homem sozinho, enfrentando o rei mais poderoso da terra, dizendo que seus trabalhadores devem ser libertados. Faraó ri da ideia, mas Deus não estava brincando. O que se segue é um espetáculo digno de Hollywood. As 10 pragas do Egito, rios de sangue, enxames de gafanhotos, trevas, pragas de rãs e, finalmente, a morte dos primogênitos. E é só depois dessa última tragédia que Faraó finalmente cede. Mas mal os hebreus começam a caminhada e o rei muda de ideia, enviando seu exército atrás deles. É então que acontece um dos momentos mais icônicos da Bíblia. O mar vermelho se abre. De um lado, um povo sem saída, do outro, soldados prontos para matá-los. Mas Deus usa Moisés para transformar o impossível em passagem. O mar se abre, o povo atravessa e os egípcios são engolidos pelas águas. A partir daí, começa a jornada pelo deserto. O povo, que antes clamava por liberdade, agora sente saudades do Egito, porque é assim mesmo. Às vezes a gente quer mudar, mas quando percebe que liberdade exige responsabilidade, dá vontade de voltar. Deus os alimenta com maná, faz água sair da rocha e no Monte Sinai entrega os 10 mandamentos, estabelecendo um pacto. Mas a impaciência humana fala mais alto. E enquanto Moisés recebe as tábuas da lei, o povo constrói um bezerro de ouro para adorar. Ou seja, Deus está falando de aliança e eles já estão traindo. Parece familiar para você? No fim, Êxodo não é apenas sobre libertação física, mas sobre libertação interna. Deus tirou o povo do Egito, mas agora precisa tirar o Egito de dentro do povo. Porque não adianta sair da escravidão se a mentalidade continuar escrava. E essa é a grande lição de Êxodo. Deus não nos liberta apenas para nos tirar de um lugar ruim, mas para nos levar a algo muito maior. O problema é que muitos desistem no caminho, porque o deserto é difícil. Mas o que o povo esquece, e o que nós também esquecemos, é que toda a terra prometida exige uma jornada antes de ser conquistada. O Egito não é o fim da história, mas para quem não aprende a confiar, o deserto pode ser.